Olá, queridos irmãos, estamos aqui para mais uma aula, mais um estudo bíblico baseado no Sermão da Montanha. Essa é a sétima aula dessa série e nós vamos, se você ficar até o fim desse vídeo, você vai ser impactado por essa palavra. A lição de hoje é maravilhosa e fala muito sobre como nós devemos nos comportar, né, como deve ser a nossa postura cristã na nossa vida, né, no nosso cotidiano. Então, nós temos o título dessa lição, da aula de hoje, a coerência entre a vida interior e a prática externa. Esse é o nosso tema e é baseado nesse texto de Mateus, capítulo 6, nesse estudo de hoje. Nós vemos uma série de estudos em que nós estudamos bastante o capítulo 5 e agora nós estamos estudando o capítulo 6. E antes de começarmos, eu queria pedir que você desse o seu like, que você curtisse esse vídeo, né? Dá o seu gostei aí, o joinha. E deixa um comentário também aí sobre alguma dúvida, sobre alguma observação, uma melhora, uma crítica, uma sugestão, um elogio, como você quiser, para que a gente possa melhorar, né, o nosso engajamento desse vídeo, possamos alcançar mais pessoas para a glória de Deus. A lição de hoje, né, que nós já falamos o tema, né, que é a coerência entre a vida interior e a prática externa, tem 3 objetivos, né? Ensinar que Deus sabe a intenção do nosso coração, mostrar a pretensiosa oração dos hipócritas, apresentar a forma correta do jejum ensinado por Jesus, né? Como eu falei, o texto é baseado em Mateus 6, 1, 2 e 5, são esses 3 versículos aqui usados nesse estudo, nessa lição. O texto diz o seguinte, vamos ler o texto bíblico, né, que é importante isso. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, um texto forte, né? Um texto impactante e que confronta aí o comportamento de muita gente, né? O esboço dessa lição é um esboço simples, uma divisão em 3 pontos, como sempre, né? Se você está sentindo um pouco deslocado e gostaria de ver a série completa, né, de entender o início desse capítulo que trata do início do Sermão da Montanha, né, de Mateus, eu recomendo que você clica no link que vai aparecer aqui, acho que é desse lado, né? Vai aparecer uma bolinha aqui, você vai clicar e você vai ter acesso à lista com todos os estudos dessa série, tá? É muito importante você dar uma revisitada. Eu sugiro, né, um dos melhores vídeos dessa série aqui é o Sal da Terra e a Luz do Mundo. Foi um vídeo que teve bastante acesso e comentários e parece ser bem interessante. O outro também, que igualmente que teve bastante interação, é o que fala da justiça também nessa série aqui, tá? Tem esses 2 vídeos que se destacaram mais em relação aos outros, mas toda a série trata aí do estudo da Palavra de Deus. É importante que você dê uma assistida também para você ver a série completa desses estudos. São 13 aulas, né? E nós vamos aprofundar aqui no Sermão da Montanha em cada um desses estudos, tá? O esboço da nossa lição é o seguinte: nós temos a justiça operada pela falsa motivação, esse é o primeiro ponto, né? A justiça operada pela falsa motivação, quando a nossa motivação não é
a ideal para praticarmos a justiça. No segundo ponto, a pretensiosa oração dos hipócritas, e aí vamos dar uma aprofundada nisso aqui, nessa expressão hipócrita. E no ponto 3, a prática do jejum. Vamos fazer o possível para encaixar esse vídeo aqui dentro dos 40 minutos aproximadamente, para não alongar demais, né? Apesar de que é um tema que dá vontade da gente realmente esticar e aprofundar nele. Bom, logo na introdução dessa lição, nós temos uma expressão bem forte aqui, né? Que Jesus menciona 3 ações que são muito comuns na vida cristã. 3 práticas dos cristãos. Quais são essas 3 práticas? A caridade, a oração e o jejum, né? São essas 3 práticas cristãs que são comuns, né, ao povo cristão. E nós vamos ver cada uma delas e como Cristo, como o nosso Senhor espera que essas coisas sejam feitas, como é que Ele espera que essas coisas sejam praticadas, tá? Falando nisso, né, nós temos uma percepção de que nos dias de hoje, cada vez mais, o hedonismo, né, que é o desejo do homem de satisfazer os seus prazeres, satisfazer os seus desejos, né, está se tornando cada vez mais presente na igreja, né? E cada um hoje quer servir a Deus do seu jeito, né? E isso é um problema. Nós não podemos servir a Deus do nosso jeito. A gente tem que servir a Deus do jeito dele, do jeito que ele quer ser servido, né? Nós somos mordomos do Evangelho aqui na Terra, portanto, nós precisamos seguir as orientações do nosso Senhor. Nós não podemos criar um Deus do nosso modelo, do jeito que a gente quer. Isso é uma coisa absurda, né? Isso é um sacrilégio, né? Você querer servir a Deus do seu jeito, do seu molde, da sua maneira. E isso está se tornando cada vez mais presente. Não, eu faço assim, eu oro desse jeito, eu jejum desse jeito. E cada vez mais tem se tornado difícil a gente ter uma igreja verdadeiramente cristã, que serve ao Senhor, porque cada um está servindo a Deus do seu jeito e não do jeito da Bíblia, não do jeito das Escrituras, não do jeito que a palavra nos ensina. Então, gente, cuidado, né, com essas modas, né, esses modismos gospel, cristão, de que, mas Jesus, ele aceita você do jeito que você quiser, porque você foi criado assim, né? Isso é conversa fiada. Nós precisamos viver o que a Bíblia diz, o que a palavra nos orienta. Isso é o ideal, é o certo, é o que precisa ser feito, e não criarmos um evangelho moldado nas nossas carências, nas nossas necessidades, nos nossos caprichos. Isso não é evangelho, isso não é evangelho verdadeiramente. Então, entendido isso, né, como é que Cristo, como é que Deus espera que nós pratiquemos o evangelho, a vida cristã, na nossa conduta diária, nesses 3 pontos aqui que são importantíssimos para a fé cristã. A caridade, né, dar aos necessitados, o jejum e a oração, essas 3 coisas. Como é que ele espera ser servido dessa forma? E isso que nós vamos fazer. Tem algumas modas, né? A pessoa de repente diz, eu não vou nem criticar e nem vou entrar no mérito disso, né? Mas algumas pessoas dizem, eu gosto muito de chocolate, então eu vou fazer um jejum de chocolate. Bom, eu até reconheço o esforço da pessoa de fazer isso, tal, mas será que isso é o modelo bíblico, né? Será que verdadeiramente abrir mão de uma comida específica, será que verdadeiramente eu estou fazendo um sacrifício, ou isso é só uma trivialidade, isso é só uma coisa que vai maquiar, né,
um jejum verdadeiro e sincero e substituir, né? Eu não gosto de chocolate, mas eu vou comprar torrone no lugar do chocolate. Não sei até que ponto esse modelo de jejum verdadeiramente é bíblico, né? Não sei até que ponto isso é bíblico. Eu prefiro que nós sigamos as escrituras. Como é o jejum no modelo da escritura, né? Como é que a Bíblia mostra, né, as pessoas que jejuaram na Bíblia, o que elas fizeram? Elas abriram mão de uma comida gostosa. Eu gosto muito de picanha e eu vou passar um ano sem comer picanha. Eu gosto muito de chocolate, vou passar um mês sem comer chocolate. Será que nós verdadeiramente estamos vivendo o Evangelho dessa forma, adaptando o Evangelho aos nossos caprichos, aos nossos modelos, né? Será que essa adaptação é justa, né? É esperada, é permitida à luz da Bíblia? Então, nós não vamos aprofundar muito nessa seara, então vamos manter o foco aqui, mas é apenas um questionamento que eu faço logo no início da lição aqui, a título de introdução, porque Cristo precisa ser servido do jeito dele e não do nosso jeito. Tá? Ponto 1. A justiça operada pela falsa motivação. Esse aqui é o primeiro ponto. E aí nós começamos, né, com uma crítica, né, que é Jesus criticando os hipócritas. Né? Jesus condenou a atitude hipócrita de homens que, sob disfarce de glorificar a Deus, buscavam a glória para si mesmos. Né? Até que ponto algumas coisas que nós fazemos, ditas, né, para o reino de Deus, na verdade não estão sendo feitas para nós mesmos, para o nosso ego, para a nossa satisfação pessoal, né? Esse ponto que fala da justiça operada pela falsa motivação, ele tem 3 subdivisões, tá? A primeira é agradando a Deus e não aos homens. A segunda é a verdadeira e a falsa piedade. E o ponto 1.3 é ofertando em secreto. Essas são as 3 subdivisões desse ponto da justiça operada pela falsa motivação. Logo no primeiro subponto, agradando a Deus e não aos homens, Jesus chama a atenção sobre a maneira em que se servia ao próximo, né? Uma maneira disfarçada, em que a doação, a esmola, a caridade não tinha como alvo, né, como objetivo final o amor ao próximo, e sim um amor a si mesmo. Que coisa estranha, né? Quando as pessoas ajudam o próximo, mas o beneficiário maior é ela mesma. Isso é uma coisa até paradoxal, é uma coisa estranha, uma coisa que isso não é de bom tom, que até a expressão disso é estranha, né? Você vai ajudar o outro, mas é você que está sendo beneficiado, né? Então a motivação é tão importante quanto a ação. Essa seria, para mim, o ponto alto desse primeiro ponto aqui. A motivação, presta atenção nisso, anota se você puder. A motivação é tão importante quanto a ação. A motivação tem o mesmo peso e o mesmo valor que a ação propriamente dita. E muitas vezes as nossas ações são até boas, mas as motivações nem tanto, né? Qualquer motivação que não seja o amor não terá sentido ou valor algum para Deus. Quando a nossa caridade, quando as nossas boas obras não têm a motivação certa, elas não têm valor para Deus. Ela pode até surtir efeito lá na vida da pessoa que recebeu a oferta, a doação, a caridade, mas para Deus aquilo não tem nenhum sentido, né? O comentarista diz aqui na lição uma coisa interessante. Quando doamos qualquer coisa para uma pessoa ou para a obra de Deus, pensando em fazer o melhor para Deus, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Gratidão.
Sabe, quando você ajuda alguém, é, obviamente porque a pessoa está precisando, mas também porque você é grato a Deus por você ter condição de estar ajudando, isso é o estado da arte da caridade, da boa obra. Você ajuda o necessitado, independente dele merecer ou não merecer, porque na verdade, no fim das contas, se formos ser rigorosos aí, na verdade ninguém merece nada, mas as pessoas às vezes não merecem, mas precisam, né? Então, quando nós doamos, quando ajudamos alguém, ou uma igreja, ou uma obra social, e além disso, nós temos em nosso coração o sentimento de gratidão por termos a condição de ajudar, isso é magnífico. Nós estamos no caminho certo quando pensamos e agimos dessa forma. Se nós não temos essa gratidão no nosso coração, se a gente doa achando ruim, insatisfeito, doa por pressão ou por qualquer outro motivo diferente de amor e gratidão, nós não estamos agradando a Deus, né? Ponto 1.2. A verdadeira e a falsa piedade, né? Nesse ponto ele dá uma explorada na expressão hipócritas, tá? E o termo hipócrita é interessante, é uma expressão, é uma palavra grega, tá? Que significa ator, né? É a pessoa que é uma expressão do teatro grego antigo. Isso, tanto o dicionário Strong, né, também apresenta isso. Ele diz aqui que essa expressão de Mateus, Mateus 6.2, Upócrites, né? Alguém que responde, intérprete, ator, artista de teatro, dissimulador, impostor, e hipócrita. Essa é a tradução, né, dessa expressão no dicionário Strong. E aí você vê, né, um ator, os hipócritas eram atores que usavam máscaras. E aí, qual a lição que a gente extrai dessa figura, né, do ator mascarado? É que a máscara do hipócrita, a máscara do ator, do intérprete no teatro grego, ela representava uma determinada emoção, né? Era uma máscara sorrindo, era uma máscara chorando, era uma máscara que expressava uma determinada emoção, mas aquilo que o ator estava sentindo atrás da máscara nem sempre era o mesmo sentimento do que a máscara representava. Essa é a essência da palavra hipocrisia. Demonstrar uma coisa e internamente, né, atrás da máscara ser outra coisa. Então, essa expressão usada por Jesus era muito comum na cultura grega, né, o Hipócrites, né? Hipocrisia, né, hipocritai é o que apresenta aqui a nossa lição. Ou seja, a pessoa que faz as boas obras para ser visto pelos outros pode ser chamado de verdadeiro ator, né? Um intérprete. Essa expressão é usada para confrontar os fariseus, principalmente, mas não só eles. E Jesus deixa claro, né, ao usar essa expressão, de que essas pessoas estavam mais interessadas em receber honras para si mesmo do que ajudar as pessoas, né? Elas queriam reconhecimento público, elas queriam honra, reconhecimento. E isso é um outro item também que me preocupa um pouco na igreja moderna. Existe um grupo, né, de pessoas que reforça demais essa ideia da honra, né? E isso para mim é bastante preocupante, né?
se alguma liderança, né, tem desempenhado um bom papel, que haja reconhecimento, né, na medida certa, né, se alguma pessoa famosa, né, no nosso meio evangélico tem se destacado pela obra, pela forma de pregar, pela forma de cantar, né, que haja esse reconhecimento, mas às vezes isso é fora da medida, né? E fica feio, né? Nós aprendemos no Evangelho que é Cristo que tem que ser glorificado e não eu, né? O apóstolo João, não, o João Batista, né? Ele disse que eu diminua, que ele cresça. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Essa postura, né, de glorificação a Cristo, ela às vezes tem sido manipulada e às vezes até maquiada, né? As pessoas realmente estão perdendo um pouco a linha, né? Algumas pessoas acabam começando a se destacar e fica estranho, como aí tem um grupo de pessoas, né, que são os fãs, né? Que começam a impor para as outras pessoas, né? Mas você precisa honrar, você precisa... E é uma honra que parece ser uma coisa meio... tem mais cara de bajulação do que de honra, de fato. É inegável, né, que nós precisamos usar os bons exemplos dos grandes homens de Deus, o legado que eles deixaram, e reconhecer nas suas vidas exemplos para as nossas vidas. Mas isso tem me incomodado um pouco, porque às vezes não é só honra, é bajulação. Uma coisa é eu reconhecer os feitos do John Wesley, né, por tudo que ele fez para o reino de Deus, e buscar inspiração na vida dele para ser um crente melhor, para ser um cristão melhor. E outra coisa é pegar o apóstolo fulano de tal, né, o pregador Beltrano, e endeusar essas pessoas, né, e praticamente idolatrar essas pessoas. Isso foge um pouco do que a palavra apresenta, né, como um cristianismo sério e saudável, né, mas infelizmente está sendo cada vez mais recorrente. E existe às vezes até uma cobrança, você precisa honrar, e cria-se salas VIPs, né, em eventos gospel, e isso me preocupa, porque acaba nos distanciando do Evangelho, né? E nós precisamos voltar verdadeiramente ao verdadeiro Evangelho, e que todo o reconhecimento pelas qualidades e virtudes das pessoas sejam verdadeiros, mas que sejam na medida certa, né? Nós precisamos exaltar verdadeiramente a Cristo, né? Os outros homens são conservos nossos, né? E por fim, para encerrar esse ponto 1.2 aqui, o texto diz que essas pessoas que agem dessa forma, eles já receberam aqui na terra o seu galardão. Não há galardão para essas pessoas no céu, absolutamente nenhum. Ponto 1.3, ofertando em secreto. Além dessa questão da motivação falsa, né, para Deus, né, a intenção é fundamental. Nós precisamos, tudo que nós formos fazer, que glorifique a Deus, somente a Deus e não a nós, né? Nosso ajudar, nosso ofertar não precisa ser público, as pessoas não precisam saber, né? Nós precisamos fazer com discrição as coisas, para estarmos alinhados com o que a palavra diz, né, que nós devemos fazer. Essa é a verdadeira oferta, quando nós ofertamos em secreto, quando Deus é que recebe a nossa oferta e não nenhum outro homem e não ninguém, né? Mas que Deus veja a nossa oferta, que Deus veja como viu a oferta daquela viúva. É interessante, ela não doou um valor alto, né?
mas a oferta dela chamou a atenção de Jesus. Jesus olhou e viu a sua oferta. Que nós possamos ofertar da mesma forma, que o foco maior não seja o valor, mas a intenção. Aquilo que ele propôs no nosso coração, que nós possamos fazer. No ponto 2, a pretensiosa oração dos hipócritas. Outro ponto interessante, aqui pode até gerar alguma polêmica, né? Você que é professor de escola bíblica dominical, na medida do possível a gente tenta acrescentar conteúdos adicionais aqui para enriquecer a sua aula, né? Então, esse ponto 2, é possível que haja uma pequena polêmica, né? Porque nós temos muitos cultos de oração, onde as orações são feitas em público, né? E como é que a gente vai equilibrar isso, né, e conciliar isso com essa interpretação da palavra, né? E a gente espera que nesse decorrer desse ponto 2 a gente consiga esclarecer um pouco mais isso. Então, a pretensiosa oração dos hipócritas, né? Essa é a segunda ação que Jesus apresenta no seu texto. A primeira é a caridade, é o dar esmolas, e essa segunda é a oração. E a oração precisa ser um momento de intimidade, um momento de comunhão com Deus, né? A oração, ela é direcionada para Deus, né? Ninguém precisa acompanhar a minha oração ou saber se eu estou orando ou se eu não estou orando. Quem precisa dessa informação, né, é Deus, né? Deus, ele, apesar de ser onisciente, né, mesmo sendo onisciente, a oração é necessária, né? Ela é importante. Não porque nós estejamos informando a Deus coisas que Ele não saiba sobre a nossa vida. A oração não é isso. A oração é diálogo, né? A oração é um momento que você tem com Deus. Eu vou dar um exemplo que vai deixar claro, né, o que é uma verdadeira oração. Para você que é casado, né, ou tem uma noiva, ou um namorado, você que tem algum relacionamento na sua vida, e mesmo que não seja um relacionamento amoroso, mas que seja um relacionamento de família, você que tem pai, tem filho, tem irmã, filha, filho, não importa, né? Você que ama alguém, né, de alguma forma. Observa que é provável que a pessoa que você ama saiba que você a ama. Seu marido, sua esposa, eles sabem que você ama. Até porque vocês casaram, ou vocês estão noivos, ou namorando, não sei. Mas mesmo sabendo, né, isso é tão lógico que se você não amasse, você nem estaria com a pessoa, né? Isso é óbvio. Então as pessoas se amam, elas sabem que se amam, mas não é importante quando você diz para a pessoa que você ama ela, né? Quando você diz para sua esposa, meu amor, você é muito importante para mim, eu amo você. Olha que frase bonita, né? E aí como é que a pessoa que recebe, que ouve uma frase dessa se sente? Ela se sente feliz, mesmo que seja uma informação que ela já saiba, né? Todos os dias da minha vida, desde o dia que eu me casei até hoje, eu digo para minha esposa que eu amo ela. Todos os dias. E ela poderia dizer, mas você já disse isso ontem. Não precisa dizer de novo. Ela nunca vai dizer isso, porque é sempre bom ouvir, mesmo que eu diga isso todo dia. A oração é mais ou menos a mesma coisa. Nós não estamos dizendo para Deus coisas que Ele não sabe. Ele já sabe de tudo, mas ainda assim precisa ser dito. Não pela necessidade de informação, mas pela necessidade de relacionamento. Então a oração está mais ligada a relacionamento do que a informação. Oração não é informação, oração é relação. Oração é relacionamento, né? E algumas pessoas têm sérias dificuldades com isso, porque na hora de orar, elas sentem a necessidade de dizer, de falar alguma coisa. E às vezes, quando ela passa
2 minutos em silêncio, ela já acha que não está orando, né? E isso não é verdade num relacionamento. E essa figura tem todo o contexto bíblico, porque a Bíblia diz que Cristo é o noivo e nós somos a noiva. Ou seja, a nossa comunicação com Deus deve ser uma comunicação amorosa, como a de um noivo e uma noiva, né? Nós devemos trocar palavras de amor, né, com Deus. Nós devemos dizer que o amamos e o quanto ele é importante na nossa vida e o quanto nós somos gratos pelo que ele tem nos concedido. E isso é oração. A oração não é uma metralhadora de palavras que tentam conduzir a mão de Deus a nosso favor. A oração, a verdadeira oração, está mais relacionada à intimidade, comunhão, relacionamento, do que uma lista de compras que nós desejamos, né? Então isso é a verdadeira oração. Espero ter ajudado vocês nesse ponto da oração. No ponto 2.1 ele diz aqui, a maneira incorreta de orar. Ele diz que algumas pessoas buscavam estar em lugares onde sua presença fossem notadas, como a sinagoga ou a esquina de uma praça. Veja que coisa até cômica, né? Uma pessoa orando no meio da rua, numa praça, para ser vista pelas outras pessoas, para mostrar uma espiritualidade, para mostrar, né, um relacionamento com Deus, para mostrar que é um homem de Deus ou que é uma mulher de Deus. Isso, na verdade, Jesus diz que essas pessoas também já receberam seu galardão, né? Esse tipo de oração é inútil, elas não estão tocando o coração de Deus, né? A nossa oração deve chamar a atenção apenas de Deus e não chamar a atenção das outras pessoas, não chamar a atenção da multidão, né? Então, Jesus recomenda que procuremos um lugar privado. Na hora de orar, você deve buscar um lugar íntimo, um lugar secreto, que você possa derramar o seu coração diante de Deus, né? As pessoas não precisam ver o quanto você ora bonito ou não, né? E é engraçado também que nas orações as pessoas às vezes a oração que ela está no quarto dela, por exemplo, é uma, e a oração dela no púlpito, no microfone, é absolutamente outra, né? É engraçado como as palavras mudam, como o vocabulário muda, né? A impostação da voz, a pessoa vai orar em público, aí já, ó excelso, magnífico, magnânimo Deus, né? Dá uma impostada na voz e dá uma selecionada nas palavras para melhorar o vocabulário, enquanto na verdade a nossa oração deveria ser sempre a mesma, né? Nós estamos falando com o noivo, nós estamos falando com o amado. Eu fico imaginando a noiva falando para o noivo, ó magnânimo noivo, excelso e glorioso amado. Ah, meu Deus. Então, no ponto 2.2, orando ao Pai em secreto, a oração deve ser caracterizada por simplicidade, né? Simplicidade é o que Deus espera ver nas nossas orações. É engraçado que as pessoas oram como se Deus não fosse onisciente, né? Elas oram como se Deus não soubesse o interior delas, né? Elas oram como se estivesse tentando enganar a Deus. As suas orações nem sempre correspondem ao que está no seu coração. E isso também é perda de tempo. Você precisa orar alinhado, né, com a palavra de Deus, com o que está no seu interior. E mesmo que no seu interior não tenha algo de bom, mas você precisa dizer para Deus, Deus, eu não sou a melhor pessoa, eu sou, sei lá,
egoísta, vaidoso, cobiçoso, pecador, ladrão, não importa, né? Não sei quais são os seus defeitos, mas isso também precisa ser posto na sua oração. Você precisa mostrar: Senhor, eu sou assim, mas eu quero melhorar, né? Não adianta você tentar maquiar a sua oração com palavras bonitas, porque Deus está sondando o seu coração. O propósito da oração dessas pessoas que são citadas por Jesus era de serem vistas pelos homens. E nós não precisamos disso. Nós precisamos que as nossas orações sejam vistas, sejam ouvidas por Deus. No ponto 2.3, orando sem vãs repetições. Outro ponto aqui também, nós vamos ser bem sucintos aqui. A questão aqui não é se você repete uma oração ou outra, né? É que você repita de forma vã. As orações podem ser repetidas, isso não é nenhum problema. Jesus só disse que, olha, não, se você for repetir, que você não repita de forma vã, né? Não useis de vãs repetições. Ou seja, uma oração decorada, repetida, que não tem sentimento, que não expressa o que há no seu coração, né? Imagina se você pega um gravador e aí você grava uma mensagem para a sua esposa ou para o seu esposo, e aí você bota aquilo ali para reproduzir em loop, né? Repetindo a mesma coisa direto, 5, 10, 15, 100, 200 vezes. Isso não faz nenhum sentido, isso não é relacionamento, né? Não faz sentido você ficar repetindo a mesma coisa para a pessoa que você ama como um gravador, né? Isso não é relacionamento. Relacionamento é quando você diz o que você está sentindo e o quanto você ama de forma sincera, profunda. Isso é relacionamento. Então, basicamente é disso que esse ponto 2.3 fala, né? Não usar de vãs repetições, que a nossa oração seja íntima, sincera, profunda e não decorada, repetida, né? Não há problema em que você peça a mesma coisa mais de uma vez. O próprio Evangelho mostra que na parábola da viúva e do juiz, que essa viúva insistia, ela pedia, ela batia na porta do juiz pedindo a mesma coisa direto, repetindo, porque ela queria que a justiça fosse feita. Então, nessa parábola que Jesus apresenta, fica claro que a repetição não é o problema. O problema é a intenção, que aquilo não tenha vida, que aquilo não tenha sentimento, que aquilo não expresse verdadeiramente o seu coração diante de Deus, né? Ponto 3, a prática do jejum, né? O jejum que agrada a Deus. Nós, logo no início da lição, falamos um pouquinho sobre jejum de forma introdutória, né? De forma inicial ali, mas o que Jesus nos apresenta nesse trecho do Sermão da Montanha? Que também o nosso jejum, como nos itens anteriores, né? Esse é o terceiro elemento da vida cristã apresentado aqui nessa aula. E como os outros, né? Tanto o dar esmolas não precisa ser público, não precisa ser visível. Quando você der com a mão direita, que a esquerda não veja. A oração também, ela precisa ser privada, ela precisa ser particular, ela precisa ser secreta. E mesmo quando nós estamos juntos, reunidos num culto em que há certamente a necessidade de uma oração coletiva, de uma oração pública, que a intenção do nosso coração não seja de aparecer, né? Que seja uma oração sincera e profunda. E por fim também o jejum, ele não precisa ser público, as pessoas não precisam saber que nós estamos jejuando, como se nós quiséssemos nos destacar na nossa espiritualidade, na nossa santidade. Olha, veja como eu jejum, como eu sou uma pessoa espiritual. Não é esse o objetivo. Jesus, na verdade, apresenta aqui
que nós precisamos demonstrar que nós não estamos jejuando, né? Lava o rosto, dá uma subida nos ânimos e mostre que não tem nada de diferente no seu dia, para que as atenções do seu jejum sejam voltadas só para Deus, que é quem precisa saber que você está jejuando, né? E qualquer ato diferente disso pode se transformar em mera vaidade, vanglória, né? Você aparecer, querer demonstrar que é mais espiritual. E também aí aqui gera uma série de impasses, né? Na vida cotidiana. Às vezes a gente fica só na teoria das coisas, mas às vezes na prática as coisas são bem mais difíceis, né? Você decidiu jejuar e aí você, durante o período do jejum, alguém te oferece uma coisa, né? Oferece uma comida. Aí você diz, não, obrigado, né? E aí a pessoa insiste, e é uma chatice, você quer continuar jejuando, mas a pessoa fica insistindo, e aí você, por fim, a última solução é você dizer, não posso comer agora, eu estou jejuando e tal. Então isso não é pecado, você não vai perder o seu jejum, nem você está contrariando aqui a palavra, você não está dizendo que está jejuando para aparecer ou porque você quer mostrar uma espiritualidade, mas para esclarecer uma situação que está se tornando, né, constrangedora e difícil, porque você não quer, né, e não quer que a pessoa se sinta ofendida por estar recusando aquilo. Então, esse não é o problema, né? Eu volto a dizer aqui, como eu disse no início da lição, a intenção do coração é que determina se você está certo ou se você está errado, né? Não é porque você disse, olha, eu não quero comer agora, eu tô jejuando e por isso eu não vou aceitar, né? Fica para outra oportunidade. Então isso não é problema, né? A intenção do coração. Agora, se você diz isso com, olha, estou jejuando agora numa série de 40 dias, né? E não vou aceitar a sua comida porque eu preciso cultivar a minha santidade. Então, é a forma, é a intenção que faz a diferença, sabe? Não tem nenhum problema que alguém saiba que você está jejuando ou não, né? E a questão não é essa, a questão é se você está fazendo isso para se envaidecer ou não. Não é a informação em si, né? Não é a informação propriamente dita, mas é a intenção do seu coração, né? Então, todo o segredo de todas essas coisas, tanto da oferta, como da oração, como do jejum, está na intenção do coração. Isso, digamos que seja 50% 50% do jejum é a intenção, né? 50% da oração é a intenção, 50% da caridade, da oferta, é a intenção. Os outros 50% é o ofertar em si, é o orar em si, é o jejuar em si. Nós precisamos que a intenção do nosso coração esteja alinhado com a palavra de Deus, né? Então, ponto 3.2, privacidade no ato de jejuar, né? O ideal seria que quando a gente jejuasse, a gente tivesse a possibilidade de realmente estar, né, num ambiente que favoreça, né, esse momento de consagração, mas nem sempre isso é possível. Às vezes a pessoa trabalha, às vezes a pessoa está, né, em alguma atividade, e mesmo assim ela decidiu jejuar, e isso não é nenhum problema, né? Mas quando nós pudermos, né, que nosso jejum também seja num momento e num lugar que propicie, né, uma dedicação maior, né, àquele momento. Isso vai tornar as coisas bem mais fáceis, né? Se você está jejuando em casa, né, num fim de semana, que você não vai sair, então é muito mais fácil, né, você conseguir dedicar, né, o seu tempo àquele momento de jejum sem muita interferência, né? Mas se você está precisando jejuar aí durante a semana e inclusive em momentos que você vai estar no trabalho, então vai ser um pouco difícil, mais difícil, né? Mas também não há nenhum problema nisso, né? As pessoas deveriam, né, antes de ficar inventando moda aí a respeito de como jejuar, de como fazer oração, elas deveriam alinhar com a Bíblia. O que a Bíblia diz? É só isso, né? Basicamente, a Bíblia diz que jejuar é passar um período sem
se alimentar, né? Segundo o jejum de Esther, que consta no livro de Esther, o jejum praticado por Esther, ela não bebeu água e ela não comeu. Mas se você vai fazer um jejum um pouco mais longo, né, é recomendado que você insira água no seu jejum, porque você pode ter uma desidratação, isso pode prejudicar a sua saúde, né? Então, se o jejum for muito extenso, você deve jejuar com água, né? Você pode ingerir água, nem que seja em algum momento, as primeiras horas, é um jejum total, sem água e sem alimento, e depois você adiciona água para que não prejudique a sua saúde, né? Tenha muito cuidado com essas coisas, né? Não faça tolices para que você não se prejudique, né? Não prejudique a sua saúde ou as pessoas que cercam você, né? Por isso é importante que você tenha esse equilíbrio, né? Então, o jejum da Bíblia, o jejum apresentado no livro de Esther, por exemplo, ele é sem água e sem alimento, tá? Se ele for muito extenso, é prudente, né, que ele não seja um jejum que inclua água, né? Principalmente no país que nós vivemos, que é quente na maioria das regiões. Passar muito tempo sem ingestão de água, né? Você passar mais que 12 horas, 24 horas sem ingerir água, você começa a ter problemas de saúde, né? Inclusive, se passar de 3 dias, você morre, né? 3 dias, a partir do terceiro dia sem ingerir líquido, pode levar você a óbito, né? Então é perigoso. Sem alimento, o corpo aguenta mais tempo, bastante tempo sem alimento, mas sem água não, né? Então tenha prudência, tenha sabedoria. O profeta Isaías fala sobre o jejum, né? Que na verdade Deus gostaria de um jejum de coisas erradas, né? Um jejum do coração e não um jejum só de alimento, né? Às vezes, naquele texto, Isaías está criticando o que é feito às vezes por algumas pessoas religiosas, né? Que praticam o jejum, mas as suas ações são más. Então, Isaías condena esse tipo de jejum. Olha, antes de você deixar de comer e de beber, é melhor você parar de pecar, né? Organizar a sua vida e viver de forma justa e santa. Isso vai me agradar mais do que os seus jejuns. Então, a Bíblia traz muitas passagens que falam sobre jejum e que precisam ser observadas, né? Bom, nosso tempo aqui está estourando, nós já estamos chegando perto de 50 minutos de aula, né? E nós desejamos que a aula não fique muito longa. Então, mais uma vez eu peço que você clique na bolinha que está aqui no canto, para que você possa assistir os outros vídeos dessa série. Também peço que você curta e comente nesse vídeo, porque isso vai estar nos ajudando bastante. Espero que você tenha uma escola bíblica dominical abençoada, que você tenha um estudo da palavra de Deus abençoado e que Deus te abençoe. Fica na paz. Amém?